Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição? Beneficiários do programa Bolsa Família devem atualizar cadastro em cidade da região. Igreja Adventista do Sétimo Dia doa 8 toneladas de alimentos em Pindamonhangaba, porque alguns planos de saúde estão com a comercialização suspensa. Reconhecimento facial deve evitar fraudes e garantir segurança. E você vai ver também. Você já ouviu falar que se as abelhas desaparecerem, a humanidade também acaba? Desse tamaninho, abelhinha. Está aqui Lídia Carelli para tirar essa dúvida da gente. Ela é diretora de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Vai esclarecer tudo isso já aqui. Seja bem-vindo, eu sou J. Washington, este é o Repórter Setorial e vamos à primeira informação desta edição. As férias estão chegando e para aproveitar cada momento, viajar de avião pode ser uma maneira mais prática e rápida. Mas para algumas pessoas, a experiência não é tão positiva. Além do medo de altura, existem outros problemas relacionados à saúde. Confira. Por conta do trabalho, João viaja com frequência. Parte dessas viagens é feita de avião. A pressão no ar dentro da aeronave traz desconforto para o engenheiro que tem sinusite. Em algumas situações, o problema se agrava durante os voos. E quando o avião tá descendo, né? Você sente uma pressão forte aqui no rosto, geralmente um dos lados. Uma dor bem forte. Eu diria assim, que algumas vezes numa escala de 0 a 10 chega muito próximo de 10. Segundo o engenheiro, a dor intensa nem sempre aparece. Dentro do avião, o nível de umidade do ar cai para menos de 20%. Clima seco que ajuda a piorar o quadro da doença. Eu pingo um remédio no nariz para tentar dar uma amenizada. Só que não tem nada assim para fazer. Às vezes masca um chiclete, alguma coisa assim, mas não tem muito o que fazer. E assim, eu nunca sei se naquele voo vai acontecer de ter a dor. Com experiência de voo de mais de 5 anos, a ex-comissária de bordo, Fernanda Neves, hoje professora do curso de formação de comissários, fala sobre os procedimentos que devem ser tomados quando o passageiro passa mal durante a viagem. Nós damos os primeiros atendimentos, que é o necessário, e vamos até um certo limite. Caso a gente precise de um profissional da área, um médico, a gente vai solicitar a ajuda voluntária de um médico a bordo. Caso não tenha, a gente vai analisar a situação. Em toda situação de emergência, a gente sempre passa para o comandante. E ele decide se nós vamos pousar, ou vamos retornar, enfim, ou continuamos o voo. Segundo Fernanda, o ar artificial produzido dentro da aeronave é o que estimula os principais problemas de saúde em alguns passageiros a bordo. Na verdade, a gente está num ambiente pressurizado, artificial, numa altitude de 33 mil pés, lá fora menos 55 graus, então é totalmente artificial. Então, quem usa lente de contato vai sentir essa diferença. A gente vai sentir na boca, no nariz principalmente. Para o passageiro que sofre com bronquite, renite ou sinusite, hidratar o corpo antes de começar a viagem ajuda a evitar problemas respiratórios. Beber bastante líquido, fazer uma alimentação leve, se possível com frutas que tenham bastante líquido. Então, laranja, melão, melancia, para ela se hidratar e lavar o nariz com soro fisiológico. Então, manter uma hidratação nasal com sprays de soro fisiológico seria bastante interessante. Desidratação e o ar seco no interior das aeronaves facilitam o inchaço nas pernas. Outro problema que também pode ocorrer durante os voos mais longos. Você fica com as pernas absolutamente paradas muito tempo. Sangue parado, sangue coagulado. É muito raro esse fenômeno e é apenas um dos fatores da formação da trombose. Esses são os fatores inerentes ao voo. Entre os efeitos colaterais do uso inadequado de suplementos estão o aumento do sono, problemas intestinais, renais e hepáticos. Mas quando é recomendado o uso de suplementos? A suplementação é apenas para quem não consegue suprir as necessidades com a alimentação. O suplemento ele não deixa de ser um nutriente,
Ele é um nutriente de mais fácil acesso, que é mais prático e você consegue concentrar uma quantidade boa de proteína, por exemplo, na suplementação. É só nos casos de quem não consegue com alimentação. Quem tem um treino muito intenso ou quem treina várias vezes por dia e quem tem um metabolismo muito acelerado. Por exemplo, tem gente que é muito magrinho e treina muito, aí precisa da suplementação, porque só com alimentação não consegue. E qualquer pessoa pode tomar sim, desde que tenha acompanhamento. Algumas pessoas usam o suplemento para ter mais disposição. E é o caso de Fagner e da Marcela. Na verdade, eu tomo suplemento por conta do acompanhamento nutricional que eu faço. Então, por todo o estilo de treino que eu faço, alimentação todos os dias. Então, o suplemento vem para complementar a alimentação que foi me passada pela nutricionista. Me dá mais disposição, me ajuda com força e melhora o meu cardio também. Por isso que eu tomo suplemento. Tomo suplemento há mais ou menos 1 ano e meio. E eu comecei a tomar o suplemento por causa de recomendação da nutricionista mesmo. Por conta de um pouco mais de ganho de resistência muscular, força, algumas capacidades que eu preciso ter cada vez mais para poder estar treinando e aprimorando evoluindo, né, nos treinos. Já o Rodrigo, há 6 meses frequenta a academia. E há 3 recebe orientações da nutricionista e os treinos intensivos colaboraram para que ele perdesse 15 quilos. Não, eu não tomo suplemento. Eu procurei atividade física para complementar uma necessidade e acabei passando também com a Nanda para ter acompanhamento nutricional. A nutricionista explica a diferença de suplemento e anabolizante. A suplementação, os suplementos eles não deixam de ser um alimento, ele é um nutriente, né? Eles foram feitos, são industrializados e tem o alimento, ele tem o carboidrato, tem a proteína, tem os nutrientes que a gente precisa. O anabolizante já é, na maioria das vezes, sintético e são hormônios, então é totalmente bem diferente mesmo. Os riscos para quem toma por conta própria são muitos. Cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem uma necessidade e cada um tem um funcionamento no rim, por exemplo. Então, se a pessoa tem algum problema no rim, às vezes não sabe, não pode tomar suplementação sem o acompanhamento. Pode sobrecarregar o rim e ter cálculo renal, ter infecção renal e até fazer hemodiálise mais para frente. O professor de Educação Física, Fábio, conta que para as atividades físicas a alimentação é essencial. Mas não cabe a ele, como professor, passar essas dicas para os seus alunos. Bom, eu sou professor de Educação Física, então nós não somos aconselhados a dar nenhum tipo de orientação quanto a suplemento, quanto a alimentação, pois nós não estudamos sobre isso. Quando alguém pergunta, eu logo indico uma boa nutricionista, uma nutricionista como a Nanda, que trabalha no boxe de CrossFit, que conhece o CrossFit, para poder passar uma alimentação melhor para ela, porque a alimentação é fundamental num treino de CrossFit. Então agora você já sabe. Antes de comprar qualquer tipo de suplemento, é recomendado procurar auxílio médico para que ele avalie o seu tipo de necessidade e faça exames de rotina para check-up. A Polícia Militar reforçou a segurança para o período de compras de Natal em São José dos Campos. Veja. A operação acontece em 2 regiões da cidade, onde o fluxo de consumidores é maior. Na Central, com 70 policiais, e na Sul, com outros 30. O reforço acontece das 8 horas da manhã à meia-noite e meia, em parceria com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e com a atividade delegada. Segundo a Polícia Militar, mesmo com esse reforço, é importante ficar atento a algumas recomendações, como evitar andar com bolsas nas costas e contar dinheiro em público. Segue o repórter setorial. Minha gente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba, doou 8 toneladas de alimentos. O prefeito da cidade, Israel Domingues, esteve presente com a primeira-dama, Cláudia Vieira. O Fundo Social de Solidariedade da cidade recebeu 100 cestas básicas. Agora vamos falar de um dos esportes que mais traz benefícios para a saúde. Na modalidade de raquete, ele é o mais rápido do mundo. Veja. Quadra, raquete e bola. Espera aí, bola não, peteca. A bola do tênis aqui foi trocada pela peteca. Estamos falando do badminton, esporte ainda pouco conhecido no Brasil, mas que já conquistou vários adeptos. A Rita e o Mário fazem parte desse grupo. Ex-jogadora de tênis, a professora trocou o antigo esporte por uma razão específica.
Eu estou achando a raquete de tênis mais pesada que essa bem mais leve, então eu prefiro o badminton agora. Mário se sentia muito parado e precisava movimentar o corpo. O badminton chegou na hora certa. Eu era muito sedentário, né? Eu acho que essa atividade que eu faço aqui me ajudou bastante no meu dia a dia, né? O objetivo é fazer com que a peteca toque no campo do adversário, passando por cima da rede. A soma dos pontos também acontece quando é lançada para fora da quadra. As partidas podem ser individuais ou em duplas. O badminton ele é disputado em melhor de 3 sets, tá? Indo a 21 pontos, havendo empate em 20-20, tem que ter uma diferença de 2 pontos. Então não tem limite de pontuação. Tendo a diferença de 2 pontos, ganha quem fizer essa diferença. Entre os benefícios que o esporte oferece à saúde estão queima de calorias, melhora de reflexo e fortalecimento de músculos. Eu percebi uma melhora bastante grande, assim, eu perdi bastante peso desde quando eu comecei essa atividade física, né? E eu recomendo para todos, porque isso aqui é para qualquer idade. O badminton começou na Índia por volta do século XIX e estreou nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Hoje o esporte é praticado em mais de 100 países. Neste clube de São José dos Campos, interior de São Paulo, o badminton é praticado por cerca de 30 pessoas. O repórter setorial tem opinião. Veja o comentário de hoje. Amigos, a bomba de hoje é mais um aumento no gás de cozinha. É de explodir o coração, porque isso sempre foi subsidiado, porque se entendia que o gás é um elemento fundamental, inclusive para as classes mais favorecidas, mas principalmente para os mais pobres. Pois olha, o aumento de hoje é de 9% quase, em nível de refinaria. Mas é lógico que esse pessoal não vai fazer caridade para a gente, né? O preço vai ser repassado para nós. Ao longo do tempo desse ano, o aumento médio do gás de cozinha foi de 17,7%. Não é brincadeira não, hein? Onde é que estão querendo chegar? Porque é aumento do gás, é aumento da gasolina, é aumento do diesel. O que não aumenta é a nossa qualidade de vida para enfrentar essa crise toda e ficar segurando essa onda da Petrobras repassar má gestões, má distribuição lá dos recursos, essa situação aí da Lava Jato, botando na conta da gente. Tem graça nenhuma. Enquanto isso, a gente paga. E escuta o grito lá fora. Olha o gás! Mais caro, hein? Beneficiários do programa Bolsa Família devem atualizar cadastro em cidade da região. Você vai conferir os detalhes daqui a pouco.